Querido e querida, como é que você está? Olha, eu tenho aqui uma coisa que a minha querida Marina escreveu. Henrique, de repente vem aquele aperto no peito. Para mim e para você. Pode ser em qualquer momento, às vezes está um momento alegre, você dá uma paradinha, dá aquele aperto, aquela sensação estranha. Independente de lugar, de hora, não é verdade? É uma sensação assim, não é muito legal não. Como se tivesse uma mão enorme, gigantesca, apertando o nosso coração. E uma sensação esquisita de opressão. Será que é o demônio? Você quer se livrar disso, como eu também quero? Mas a gente não consegue. Por quê? O coração bate mais rápido, há uma ansiedade, a gente chega a suar nas mãos. Em alguns momentos, essa opressão surge sem ser convidada. Em outros momentos, essa sensação de opressão, ela está, é filhote, é filha, é atrelada a alguma situação que nós estamos passando. Se você está vivendo, meu irmão, minha irmã, momentos de grande confusão na sua vida, angústia se instalar na sua mente sem que você perceba, instalar lá no profundo do seu ser, que a gente chama de coração, é para você esse programa de hoje. Liga para nós a partir de agora e diz assim, qual é a sensação? Como é que você lida quando vem essa angústia, essa ansiedade que brota, você não sabe nem de onde? Quando tem aquele momento que você para e diz, eu estou tão angustiado, ela pode ter fruto de uma discussão, de uma situação que ainda não foi resolvida dentro de você. Mas também nós precisamos saber como lidar com isso. Então, por isso que eu estou convidando você. O nosso e-mail é serfeliz@rs21.com.br e o nosso telefone 19 3871 9620. Como você reage, como você está vivendo. Às vezes a ansiedade vem porque você espera muito de uma coisa que não acontece. E daí vai gerando angústia e até depressão. Vamos conversar sobre isso? Olha, querido e querida Carla Maria mora em Campinas, no bairro Botafogo. Um grande abraço. Ela colocou aqui o pedido de oração pelo seu pai Ricardo, que se encontra internado, a mamãe Orlesse e emprego para ela. A Maria Barão mora em Guarulhos, no Jardim Paulista. Um grande abraço. Também Henrique, por favor, reze por mim, pelo Alberto, meu esposo, e pelos exames de intolerância de glúten, e também pela Maria de Fátima e a venda de um imóvel. A Vanderleia é a primeira vez que liga. Muito obrigado, Vanderleia, que você tenha ligado. Talvez você assiste todos os dias e hoje é a primeira vez. E eu sou, assim, honrado de receber a sua primeira ligação. Oração pela Tereza, pela Zefa e a sua família. A Terezinha mora em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Também aniversário da Terezinha. Parabéns, Terezinha. Um grande abraço. E ela diz, reze pela cura da minha insônia. A Geni de Jaguariúna também ligou pedindo cura para o Bruno. O Paulo Henrique de Cosmópolis, interior de São Paulo, oração pela sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Ele está fazendo tratamento psiquiátrico e pede a graça da cura e também que ele consiga um emprego. A Maria da Conceição de Barbacena, Minas Gerais, oração para mim, Henrique, e também recuperação da saúde do Davi, que está com 11 dias hoje com essa enfermidade. O Atolino Natálio mora em Planalto, Rio Grande do Sul, também oração por ele, pela Dora Cis, sua esposa, pede pelos seus familiares. E a Maria José, que mora em Feira de Santana da Bahia, eu peço, por favor, ao programa Você Pode Ser Feliz com o Henrique, que reze pelo neto Antoniel, meu netinho, saúde e recuperação. Ele fez uma cirurgia, Henrique, na cabeça, está na UTI e o médico deu somente 10% de vida para ele. Que bom, porque os 90% pertencem a Deus. E deu de vida e não de morte. Mas o nosso Deus é o maior. Aleluia, é isso mesmo. Oração por todos nós. Maria José, coloque seu neto agora agradecendo o que Deus vai fazer ainda hoje na vida dele, tá bom? Querida e querida, nós estamos falando no programa de hoje sobre angústia e ansiedade. E eu quero aqui convidar você para que não nos deixe só, tá aí na sua tela o telefone, para você participar, né? Como é que você enfrenta, às vezes, essas sensações que dá na sua vida, na sua história? Liga para nós a partir de agora, 0, prestadora 1938719620, serfeliz@rs21.com.br é o nosso e-mail. Mas com muita alegria estou recebendo hoje no programa
Minha querida irmã Anice, a paz de Jesus. A paz Ela de é a Jesus. cofundadora, responsável, vice-presidente, formadora, consagrada na comunidade Anuncia-me. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. A paz de Jesus a todos aqueles que estão nos assistindo. De tudo isso que você me falou, o que mais me alegra é ser uma consagrada a Deus na comunidade Mas você Anuncia-me. pensou que você ia ficar sentado numa nuvem branca, né? Ah. Deus te pegou. Que bom. Irmã Anice, você já ficou, às vezes, ansiosa? Sim, com certeza. Várias vezes. Não vai dizer que seu nome é Anice, ansiedade. Não. Mas a ansiedade dá uma sensação tão estranha, não? Olha, eu vejo que nos últimos tempos nós todos estamos vivendo nesse estado de ansiedade constante, né? Em tudo, né? Em tudo. Na vida pessoal. E quando fala vida pessoal, a gente vai olhar assim, a minha vida financeira, sexual, emocional, dentro de nós. A vida familiar, a vida do país, Exatamente. a vida política, a vida de dinheiro, etc. Quer dizer, é uma redoma de pressão em cima da gente. É exatamente essa palavra, Henrique. Parece que nós estamos vivendo dentro de uma panela de pressão, né? É verdade. Qualquer momento vai explodir. Devido a tantas situações que nós estamos passando, nós aqui, seres humanos, estamos vivendo, eu digo assim, num tempo de ansiedade, mas também num tempo da graça, pois estamos sendo preparados para a vinda do Senhor. Verdade, né? Mas você me perdoa, porque eu devia de falar para você cumprimentar os telespectadores, a sua mamãe, a sua comunidade, a sua família. Bom, então quero aproveitar para todos os ansiosos da nossa comunidade, né, os nossos irmãos que lá estão intercedendo por nós. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, interceda por nós para que nós possamos realmente realizar um bom programa. E já quero aproveitar, Henrique, e mandar um grande abraço para um irmão lá de Santa Catarina, o nosso irmão Vani, que entrou em contato conosco ontem, né, à noite, dizendo que ora por nós, é seu fã. Não Obrigado, perde Vani. um programa, então Deus abençoe esse nosso irmão e toda a família. Muito mais do que fã, o que me alegrou foi quando você disse que ele ora muito por mim e por nós, né? Pela nossa comunidade. É uma gratidão muito grande. Você não falou o nome da mamãe. Dona Maria. Anice, você me dizia aqui antes do programa que nós temos uma rádio web na comunidade, que as pessoas podem sintonizar, já vou fazer meu merchan aqui, no portal anunciame.com, multimídia rádio. Pronto. Você acessa a nossa rádio. Você tem um programa na rádio web chamado Celebrando a Vida. Celebrando a Vida. E você já tocou vários assuntos dessa parte emocional e me trouxe uma palavra aqui que está em Mateus, e muitas pessoas pediram para mim repetir. Eu não sei se pode pôr caracteres aí, mas as pessoas querem até consultar depois. Mateus capítulo 15, versículo 18 e seguintes. Mateus capítulo 15, versículo 18 e seguintes. Está havendo uma discussão ali. Porque a tradição, ela é importante, mas ela não pode ser tudo. Ela é parte de um todo, porque a graça é muito maior. Com certeza. Os fariseus, seguindo as tradições de suas, que os judeus criaram tantas leis depois dos 10 mandamentos, questionaram por que é que na hora do alimento os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Não é uma questão como hoje que fala assim, filho, lava a mão para almoçar. Você já lavou a mão para almoçar? Não, não era isso. Era realmente uma cerimonial de pureza que havia numa lei criada. Ora, Jesus vem dizer, o que sai da boca do homem provém do coração. E é isso que mancha o homem, é o que sai. Porque é do coração que provém, lá do ser, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, falso testemunho, calúnias. E ele parou por aí. Nós poderíamos continuar. Isso é o que mancha o homem, ele diz para um fariseu. Comer sem ter lavado as mãos não mancha o homem. Então, em outro evangelista, se não me engano, é Marcos, capítulo 7, a mesma narrativa, ele diz que tudo aquilo que a gente come
segue o curso natural. Mas o que sai faz um mal para mim e para o outro. E você falava sobre isso. Então, dentro desse tema, ansiedade e angústia, onde encaixa essa palavra? Bom, refletindo sobre essa palavra, né, Henrique, que estava partilhando outro dia com os ouvintes, porque todos estão vivendo esse processo de ansiedade, eu colocava que muitas vezes o que mancha, né, o homem são os sentimentos reprimidos. Oh, meu Deus, isso é terrível. Os sentimentos reprimidos faz com que dentro de nós, no nosso interior, desencadeie uma angústia, uma ansiedade muito grande. Um mal-estar terrível. Um mal-estar terrível, que pode nos levar a viver todas essas situações que Jesus está citando aqui. Pecados. De pecados. Ou então numa profunda depressão. Exatamente, porque não saber lidar com esses sentimentos, ou até às vezes ser impossibilitado de expressar aquilo que realmente está sentindo, acaba causando uma doença emocional, um dano físico muito grande para nós. Porque nós temos que cuidar dessa parte, principalmente do nosso interior. Eu sempre digo, nos preocupamos com o exterior, né? Mas e o nosso interior, aquilo que está dentro de nós? Como é que nós estamos administrando? Então, em partilha, em reflexão, hoje o que mais está sendo constatado é que pessoas não conseguem exprimir, não conseguem colocar para fora aquilo que realmente estão sentindo. Nas minhas palestras, e eu fico assim muito feliz porque Deus foi nos caminhando. Há muitos anos, desde a Ofensiva Nacional, tivemos a graça de ser os pioneiros para a implantação da Escola Paulo Apóstolo. Lá atrás, quando começou, em 1995, 94, 95, aprendemos fazendo. E chamava a atenção que as pessoas da Renovação Carismática Católica estavam se dizimando, as pessoas estavam indo embora, os próprios bispos estavam preocupados que a conduta das pessoas, alguns proibiram, pessoas se separaram, montaram igreja, foram para outras. Estava uma situação muito difícil por falta de formação. E eu tive assim uma alegria muito grande quando surgiu em nosso coração escritos antigos da nossa vida, da nossa comunidade, quando nós criamos a primeira apostila, Conhecimento de Si Mesmo. Ali fala de temperamentos, de carência afetiva, de dependências psicológicas, etc. E desse derramar do Espírito que pode mudar a nossa história. Então ali surgiu no nosso coração como comunidade, você sabe, que nós nunca deixaremos de anunciar Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida. Mas que não podemos esquecer que esse Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E aí começamos a se preocupar que as pessoas rezavam, elas tinham dons, mas que elas estavam nessa situação, como você disse, oprimidas, né? Oprimidas todas. E começamos a deixar nos levar para nós, em primeiro lugar, e depois para os outros, a formação humana. A formação humana que eu vejo, Henrique, que é primordial. Porque como é que a minha oração vai chegar até Deus se dentro de mim não está bem? Uma pessoa que está com raiva, ressentido, magoado, ela só pede para Deus que resolva o problema, mas ela não consegue ser livre. E aqui um ponto muito importante, Henrique, é o ser sincero consigo mesmo, sabe? Hoje eu vejo assim, quando a gente começa a se conhecer e viver essa sinceridade, se aceitando do jeito que é, sem cobrança, sem imposição, acaba sendo mais livre. E essa é uma forma da gente ir combatendo, né, a ansiedade e se livrando também das mágoas. Interessante, Anice, que provérbio diz assim, guarda o teu coração acima de todas as coisas. Quer dizer, guarda, protege acima de tudo. Seu dinheiro, a sua mãe, sua esposa, seu marido, guarda isso. Por quê? É de lá, e a Bíblia chama de coração o nosso ser, é que brotam a fonte da vida. Então, eu falei tudo isso para chegar num ponto, que nas nossas formações humanas, olhamos para Jesus, homem e Deus. Veja que a semana passada, junto com a irmã Érica, nós falamos sobre o Monte das Oliveiras, Getsemane. Quando Jesus convida 3 discípulos para rezar com ele, e eles também ficam tristes, depressivos, porque ver um homem que expulsou demônios, de repente, chorar e dizer que está na angústia. Chega a suar sangue. Então ali a parte humana. Ele sentiu a maior ansiedade, a maior angústia que um ser humano podia sentir.
Porque por mais ansiosos e angustiados que nós somos, ainda não somos sangue. A psicologia diz que quando chega a um tal ponto, essa angústia, essa ansiedade é mais forte, algumas veias se estouram e pelos nossos poros saem gotas de sangue, como disse Lucas. Ora, ali nós vemos então um Deus que expulsa demônios, que anuncia o reino, aleluia, mas também vemos um ser humano que deveria ser assim para poder chegar à minha condição, à sua condição e nos levar à vida nova. E fazer com que nós compreendamos como lidar com essa angústia. Por isso que eu volto a Provérbios, para dizer para você, e você vai lembrar dessa formação nossa. Tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, automaticamente gera um pensamento. Nós estamos aqui falando, tem pessoas em casa nos vendo destino que está gerando pensamentos. Seja contrário, a favor, seja o que for, mas gera pensamento. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. Ora, se gera pensamento, nós temos que guardar isso, esperar, respirar fundo, porque o pensamento gera uma ação. Por isso que Jesus também, nesse evangelho que você disse em Mateus capítulo 15, 18, é do interior do homem que brota tudo. Então o pensamento vem lá de dentro com situações terríveis. E porque nós não queremos fazer tal coisa e acabamos fazer, nos coloca numa depressão, numa opressão, numa vida deprimida, até de culpas e acusações, ficando angustiados, né? Ansiosos, sem saber o que fazer. Isso é angustiante. E muitas vezes não encontramos o equilíbrio. Esse equilíbrio que temos que buscar a todo momento e não somente, né, com a nossa parte psicológica, né, com a nossa emoção, mas também buscar em Deus esse equilíbrio. Buscar essa paz, essa mansidão para que consigamos sair desse estado. Não é simplesmente assim, eu tenho um desentendimento com você. Eu vou e resolvo com você, mas não resolvi aquilo que deixou lá dentro de mim. Essa ferida, essa sequela, ela vai continuar. E você me conhece, sabe que eu ensino vocês, às vezes, de uma maneira até forte. Não vamos rezar enquanto não resolver a nossa parte humana. Deus não pode entrar no coração fechado. Deus não pode iluminar onde tem trevas. Nós temos que colocar para Ele poder ajudar-nos a se libertar. Para você que está em casa, minha irmã, meu irmão, e aí não é só coisa de mulher, não. Homens de Deus, profissionais, homens, padres, leigos, não importa. A pergunta está aí na sua tela. Eu quero convidar você para que a gente possa fazer desse programa o nosso encontro até as 11h30. Porque são coisas que você vive no norte, sul, do leste a oeste desse país e no mundo todo. É o ser humano. É o ser humano. Então, o nosso telefone está na sua tela, 0 prestadora 19 38719620. Nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Nós vamos continuar com esse assunto, mas como nós recebemos um e-mail, eu vou pedir a Hermanice que leia esse e-mail já nesse bloco, porque naturalmente a pessoa que passou está querendo que registre a sua participação. Quem passou o e-mail? Nós recebemos um e-mail aqui, Henrique, da Gisele Berto Vilas Boas. Sabe de onde ela é? Aqui não está a cidade que ela é, Henrique. Tá bom, Gisele, vamos ler seu e-mail. Mas ela diz assim: bom dia, Henrique, paz e bem. Meu nome é Gisele e gostaria de pedir sua ajuda para esclarecer uma dúvida que tenho há muito tempo. Percebo que sempre estou mais próxima de Deus, participando das missas, fazendo orações, mudando hábitos contrários à vontade de Deus e etc. Mas dentro disso acontecem coisas ruins, desagradáveis e que às vezes nos leva a pensar: por que será que isso está acontecendo logo agora que estou mais próxima de Deus? Estou muito feliz, pois meu marido, que estava bem afastado, voltou às missas, está ouvindo os louvores da igreja, rezando comigo. Mas, novamente, coisas desagradáveis vêm nos rondando de novo. Nós, às vezes, nos sentimos angustiados, impacientes com nosso filho, com os afazeres da casa. A dúvida é a seguinte: essa situação é obra de Satanás? Qual é o poder que ele efetivamente tem sobre nós? Ele desistirá algum dia? Obrigado e que Deus abençoe todos vocês do século XXI. Gisele,
Você perguntou, será que o demônio vai desistir um dia? Não. Ele já é um vencido, é o inimigo das nossas almas, inimigo de Deus. Por isso é inimigo nosso, que somos imagens e semelhança de Deus. Ele não desiste nunca. A palavra diz que ele é o príncipe desse mundo. Ele criou um sistema chamado mundo, onde quem está fora do sistema sofre. Você veja, seu marido mudou de vida, né, Nice? Isso. De louvores a Deus, vai à igreja. Você se aproximou de Deus, mas ela diz que... Coisas desagradáveis acontecem. Que tipo? Analisa, não precisa dizer para mim. Veja as áreas da sua vida que estão acontecendo. Se elas forem coisas humanas que podem se resolver, não pertencem ao maligno e nem a Deus. É coisas humanas, é atitudes humanas. Ora, que o demônio nos tenta, a palavra diz, como leão feroz. Mas também a palavra diz de que todo aquele que se aproxima de Deus, automaticamente se afasta do demônio. Então, o que precisa fazer? Eu queria perguntar para você, claro que o seu caso a gente tem que conversar mais, né? Para a gente tentar descobrir, né, na partilha, na oração, como ajudar. Mas não desista do que você está fazendo, mesmo com as coisas más acontecendo. Pelo seguinte, fazer um histórico. O que está acontecendo com a minha vida, da minha família, comigo, pessoa, físico? Eu te trago algumas culpas, tenho acusações ainda não libertas, tenho alguns problemas que não foram resolvidos, até com meu marido, até com a minha casa ou com alguém, que eu preciso, em nome de Deus, resolver tudo para que depois eu possa realmente me aprumar e Deus me abençoar. Antes de atribuirmos ao demônio, é preciso olhar a parte humana. O demônio não toma posse de ninguém que é filho de Deus. Ele oprime. Você e eu e a irmã Nice, muitas vezes somos oprimidos pelo mal, que tenta nos colocar de escanteio, tenta nos colocar embaixo das situações da graça. Mas não pode tomar nossa posse, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas a gente fica com as tendências, e é ali que ele vem cutucar. É como realmente o próprio demônio, né? Ele é um inimigo tão astuto que ele fica numa trincheira te cutucando em determinadas áreas para você desistir da luz. Percebe? Então, analisa a sua vida, tira assim, dentro de casa mesmo, um retiro, meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, para você pensar o que não está resolvido dentro de mim, de verdade. Não é já resolvi, não. Às vezes falo, já perdoei. Não. Tem que ver de verdade isso daí. E com certeza, aí o Espírito Santo vai te mostrar como sair dessa situação, como melhorar a situação, que às vezes não é boa, né, Nice? Com certeza, Henrique. E ao fazer isso, ao se enfrentar a si mesmo, com certeza encontrará um caminho para um entendimento maior de tudo isso que você está vivendo. Mas não desista, permaneça firme na vontade do Senhor. Nós vamos voltar daqui a pouco, mas eu queria voltar com a sua participação. 0 prestadora 1938719620 para você pedir oração, se associar a essa obra e participar do tema também, como é que você enfrenta quando vem momento de angústia, quando vem momento de ansiedade e você não sabe o que está acontecendo. Qual é o seu testemunho de você que já passou por isso? O programa é para você. Então, com muita alegria, nós vamos ao intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o programa Você Pode Ser Feliz. Até já.